Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje domingo, dia 22 de setembro, 25º domingo do tempo comum. Estamos aí a 9 domingos do encerramento de mais este ano litúrgico. Então, o tempo está abreviado para nós na compreensão dos propósitos de Deus para a nossa vida. Vamos iniciar este momento invocando a presença do Senhor entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelista Marcos começa dizendo que Jesus estava caminhando pela região da Galileia, estava atravessando a Galileia, voltando para Cafarnaum, mas não queria que soubessem que ele estava por ali, porque ele estava ensinando aos seus discípulos. Esse não queria que soubessem que ele estava ali demonstra a humildade de Jesus, a sua discrição. Parece impossível que Jesus, o Filho de Deus, seja discreto no seu ministério. Mas Jesus era, assim, discreto no seu ministério. Não ficava trazendo para si os holofotes. Certamente, o caminho que fizeram ali pela Galileia em direção a Cafarnaum aconteceu pelo meio dos bosques, por caminhos alternativos, não pelas rotas principais, porque Jesus não queria ser visto. Quantas vezes eu e você, que somos chamados à discrição, ao anonimato, ao escondimento em Deus, a passarmos por caminhos periféricos e não o caminho principal, quantas vezes nós queremos estar sempre no caminho principal, sempre nos holofotes, sempre em evidência? Não somos nós que devemos estar em evidência. Nós não somos a principal fonte do processo evangelizador. Quem deve estar em evidência e quem provê para nós toda a graça e toda a bênção é Jesus. É Jesus quem deve ser visto. É por isso que nós entendemos aqui o que São Paulo nos diz quando ele fala que é preciso que eu diminua para que Cristo cresça, que eu morra para que Cristo viva em mim. É Jesus quem tem que ser visto. Mas aqui entra algo que muitas vezes impede a graça de Deus de agir não só na nossa vida, mas na vida das nossas comunidades: a vaidade. Como a vaidade humana, como a inveja, como os maus pensamentos que uns têm em relação aos outros atrapalham a pregação do Evangelho, atrapalham a realização da graça de Deus na nossa vida. Quantos são os homens e mulheres que deixam Deus de lado para dedicarem-se aos seus próprios caprichos? Fecham os ouvidos à vontade de Deus para ouvirem a si mesmos. Ora, a segunda leitura de hoje, da carta de São Tiago nos fala disso, das brigas, das intrigas, das rixas, das calúnias, das difamações que tantas vezes invadem a comunidade cristã. Sabem, caríssimos, que às vezes eu entendo as pessoas quando elas se cansam de participar da comunidade por causa das fofocas, das intrigas, das brigas de beleza,
da vaidade extrema que muitas vezes toma conta daqueles que estão à frente de alguma pastoral, de um movimento. Quantos são aqueles que não sabem estar na igreja se não estiverem em evidência, se não estiverem ocupando uma coordenação, se não forem o braço direito do sacerdote? Quantas vezes isso fere a graça de Deus nas nossas paróquias, afasta os irmãos e às vezes até faz com que os irmãos percam a fé. Ora, São Tiago vai nos dizer que isso não colabora para a salvação das almas. Pelo contrário, afasta a graça. Quando nós agimos assim, quando nós ficamos o tempo todo tramando como tirar o outro daquela posição, em assumir o seu cargo, em tomar a sua liderança, nós estamos fazendo aquilo que na primeira leitura do livro da sabedoria, os inimigos do justo fizeram com ele. Armaram-lhe ciladas para que ele fosse pego, para que ele fosse destruído. Tentaram por calúnias provar a sua mansidão, a sua paciência, a sua fidelidade. Quantas vezes isso acontece conosco dentro da igreja? Quantas vezes nós somos caluniados, inventam mentiras, difamam o nosso nome? Mas glória a Deus que estejam fazendo isso. Se estão fazendo isso é porque o nosso trabalho está produzindo frutos. Ninguém atira pedras em árvore estéril. Só se atira pedras para colher os frutos ou se bate numa árvore com um pedaço de madeira naquela que produz muitos frutos. Se batem é porque também querem desse alimento. Mas infelizmente os homens e mulheres que agem desse modo não têm a hombridade de dizer: olha, eu quero participar disto tudo que você está participando. A atitude é contrária. Não, eu vou te tirar daí porque eu vou assumir esse posto de comando. É o que aconteceu entre os discípulos na volta para Cafarnaum. Discutiam pelo caminho quem era o maior deles. Jesus deve ter ficado entristecido quando ouviu essa resposta, quando ele perguntou o que eles vinham discutindo. Jesus deve ter pensado: mas não entenderam ainda? Eu sou quem sou e não estou me arrogando posição de destaque, não quero estar nos púlpitos, nas sinagogas, não quero me sentar no trono de Herodes. Eu quero simplesmente fazer o que eu vim para fazer, anunciar a boa nova da salvação, morrer na cruz e ressuscitar. Jesus anunciou hoje pela segunda vez a sua paixão, morte e ressurreição. E ainda assim os discípulos não compreenderam. Nós, quantas vezes batemos a cabeça contra a parede porque somos duros de coração e não queremos compreender o que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós? Humildade. Deus resiste aos soberbos, mas ama os humildes. Não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus dá a nós, quando nós somos humildes, dons, capacidades, palavras que nós jamais por nós mesmos teríamos. Mas se o Senhor encontra um coração humilde e manso, Ele pode trabalhar naquele coração. Então peçamos ao Senhor hoje que a nós que estamos no seu caminho, nos capacite com o dom da humildade, com essa virtude tão importante. E nos capacitando com a humildade, tire do nosso coração todo tipo de inveja, de rancor, de rivalidade, de mágoa em relação aos nossos irmãos. Eu dizia no começo que eu até entendo às vezes as pessoas quando elas querem desistir da igreja, mas a minha orientação a elas é sempre a mesma. Tu não estás na igreja pelos homens, estás por Cristo. Nós não servimos aos homens, servimos a Cristo. E quando nós temos essa visão espiritual, quando nós compreendemos que a razão de estarmos ali na comunidade não são as pessoas, mas sim Deus, bom, obrigado, Senhor, pelas perseguições. Obrigado, Senhor, pelas calúnias. Obrigado, Senhor, por todo tipo de mentira. Mas eu estou aqui porque eu quero te servir. Vamos pedir a bênção final? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.